Oi, gente. Camila Tebaldi, professora de Biologia, e a gente vai dar continuação ao estudo da botânica. O assunto de hoje vai ser sobre histologia vegetal, que é o estudo dos tecidos das plantas. Eles são subdivididos em tecidos embrionários e tecidos adultos. Os tecidos embrionários também são chamados de meristemas, e eles possuem células indiferenciadas. Então, essas células indiferenciadas, elas são capazes de se transformar em várias outras células e vários outros tecidos na planta. E ela tem uma capacidade mitótica bem alta. Enquanto as células do tecido adulto são permanentes e elas são diferenciadas, então elas já têm uma função bem definida e elas não fazem mitose. Essa conversão de tecido embrionário para tecido adulto a gente chama de diferenciação. A gente vai possuir também dois tipos de meristemas, o meristema primário e secundário. O primário, ele fornece o crescimento em comprimento da planta e ele é composto por células indiferenciadas. Já o meristema secundário, ele faz o crescimento em espessura, então ele engrossa a planta e ele é composto por células desdiferenciadas. E a gente vai entender um pouco aqui. Aqui a gente vai ter uma célula, uma célula jovem de meristema primário, e ela, por meio de diferenciação, vai se tornar uma célula adulta. Essa célula adulta ela tem a capacidade de retornar a capacidade de se diferenciar. Então, ainda vai fazer uma desdiferenciação e vai se tornar uma célula nova, uma célula jovem novamente. E essa célula jovem, ela é referente ao meristema secundário. Então, esse é o processo. Por isso que as células jovens do meristema primário são indiferenciadas, porque elas não passaram por um processo de diferenciação. As células adultas são diferenciadas e as células do meristema secundário são desdiferenciadas. A gente tem que fazer uma observação aqui que normalmente as monocotiledôneas possuem apenas o crescimento primário, então elas só vão possuir meristema primário, apenas em comprimento, enquanto as eudicotiledôneas elas possuem os dois, tanto meristema primário quanto secundário, então elas crescem tanto em comprimento quanto em espessura. Nos meristemas primários, os meristemas primários eles são encontrados principalmente no caule, nas gemas laterais ou axilares e nas gemas apicais. E na raiz, na gema subapical, envolto por aquela capa que a gente denomina de coifa ou de calíptera. Aqui a gente tem uma tabelinha para fazer um resumo do meristema primário. Então, os meristemas primários são a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. A protoderme vai dar origem a um tecido adulto chamado de epiderme, que é responsável pelo revestimento da planta. O meristema fundamental vai dar origem ao colênquima, parênquima e esclerênquima, e todos esses ênquimas são referentes à parte de sustentação da planta. Enquanto o procâmbio, que também é um meristema primário, vai dar origem ao floema primário e xilema primário. O floema primário, ele vai fazer a condução de seiva elaborada, ou seja, de açúcares, e o xilema primário vai fazer a condução de água e sais minerais. Aqui também a gente vai ter a mesma ideia para o meristema secundário. Só lembrando aqui, voltando, que o parênquima vai ser o principal ele vai ser a principal fonte de meristema secundário. Então, normalmente, o meristema secundário vai ser originado dos parênquimas. E são eles, o felogênio e o câmbio. Então, tanto o felogênio quanto o câmbio são tecidos de meristema secundário. Esse felogênio, ele vai dar origem ao suber e à feloderme. O suber e a feloderme são responsáveis por revestimento também, enquanto o câmbio vai dar origem ao floema secundário, que faz a condução de seiva elaborada também, e o xilema secundário, que faz a condução de seiva bruta. Aqui a gente tem um esquema para a gente entender de onde vem e o que forma. Então, aqui a gente vai ter a protoderme, e todos esses tecidos aqui, eles são meristemas primários. Então, a protoderme, como a gente viu na tabela, vai dar origem à epiderme. O meristema fundamental vai dar origem aos ênquimas, então colênquima, esclerênquima e parênquima. E o procâmbio, desculpa, vai dar origem a xilema primário e floema primário. Aí eles vão
vão evoluir, né, vão crescendo, vai criar dois tipos de câmbio aqui, que é o câmbio interfascicular e o câmbio fascicular, que eles vão dar origem ao câmbio vascular. Então, o câmbio vascular é advindo da junção do câmbio interfascicular com o fascicular. Aqui a gente vai continuar tendo o crescimento e vai surgir o felogênio. Esse felogênio, ele vai dar origem tanto ao suber para fora, quanto a feloderme para dentro. E a epiderme vai continuar aqui, advinda da protoderme. E a junção de suber, felogênio e feloderme vai dar origem à periderme, que é a casca da planta. Então, essas três subunidades aqui, elas vão dar origem à periderme. E aqui é importante lembrar que o floema tá para a parte de fora, então floema para fora, aí vai ter o câmbio, dando essa subdivisão aqui, e o xilema para dentro. E aqui, para a gente ter uma ideia de tamanho e espessura. Então, a maior parte do que a gente tem numa árvore, na verdade, é o xilema. Então, toda essa parte aqui é xilema, enquanto o câmbio e a casca, eles estão bem rentezinhos aqui. Então, eles são uma parte bem ínfima da planta. A maior parte é mesmo o xilema. E esse xilema, ele é subdividido em alburno e cerne. O alburno, ele vai ser a parte funcional, é onde vai fazer a condução de seiva realmente. Então, a seiva bruta vai passar pelo alburno, enquanto o cerne vai ser a parte nativa, que é aquilo que a gente chama de madeira mesmo. Aqui a gente vai ver agora o crescimento primário da raiz. A raiz, como a gente já tinha visto na parte de anatomia da planta, vai ter os pelos absorventes. Esses pelos absorventes vão ser compostos também pela epiderme. Depois da epiderme, a gente vai ter a parte do córtex, o endoderme, que faz essa subdivisão, o periciclo, que é a parte mais importante nesse caso, porque é o que diferencia a parte histológica da planta, então o periciclo você só vai encontrar na raiz, e o floema e o xilema. O floema e o xilema juntos compõem aquilo que a gente chama de cilindro vascular. E só para lembrar que esse periciclo, ele dá origem a raízes secundárias. Então, essas raízes secundárias que vão crescendo em espessura. E aqui a gente vai ter uma estrutura chamada de esquiterias de Caspari, que são bastante importantes para a parte de condução e a passagem da seiva, que a gente vai ver mais para frente também. E aqui a gente vai ver, por fim, a raiz em crescimento secundário. Então, a raiz vai seguir a mesma ideia do caule. Vai ter suber, felogênio e feloderma, só para lembrar que nem sempre a gente vai ter a periderme, porque nem sempre nem sempre é interessante para a planta, em algumas localizações, você ter essa parte que é mais impermeável. É o caso das raízes mais primárias, porque ela precisa fazer bastante absorção, então nem sempre é interessante. Mas as raízes secundárias, elas vão ter o suber, vão ter o felogênio e o feloderma, que vai formar o periderme. Vai ter o periciclo, que é aquela parte que dá origem às raízes secundárias, que é única e exclusivamente da raiz. Vai ter o floema também para a parte de fora, o câmbio fazendo essa separação e o xilema na parte de dentro. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro e eu agradeço o comparecimento de vocês.